Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, pensamento computacional, parte 1. Olá, de volta. Bem-vinda, Jana. Obrigada, professor. Vamos lá, então. Hoje vamos falar especificamente, nessa semana, a gente vai falar especificamente sobre pensamento computacional, né? O professor Marcos Borges é um homem branco de cabelo liso e grisalho, usa óculos de armação retangular, camisa cinza e calça social preta. Então vamos começar pela origem. A gente adiantou um pouquinho na semana passada, mas vamos falar um pouquinho mais agora, tá? Quero aprender um pouco mais da onde surgiu esse termo, porque a gente falou muitas coisas, mas ainda faltam uns detalhes. Jana Fernandes, mulher negra de pele clara, cabelo ruivo, cacheado e volumoso, traja blusa de tricô marrom e calça jeans, usa piercing na sobrancelha. No estúdio da Univesp, eles estão sentados lado a lado em banquetas e de costas para o cenário, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Marcos está à esquerda, atrás de um púlpito cinza. Jana à direita. Entre os dois, há uma projeção de slides que surgem como efeito gráfico. Eles têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem ilustrativa no canto inferior direito. Na tela de um notebook, um cérebro humano com pontos que se conectam a computadores ao redor. A tela é dividida à esquerda em duas janelas pequenas de Jana e Marcos, uma abaixo da outra. À direita, uma janela grande com a apresentação de slides. A gente falou, né, na semana passada do Papert, né? Então, Seymour Papert, né, e a Cynthia Solomon, lá em 71, o ano que eu nasci, né, já estavam falando sobre isso. Eles não usaram o termo pensamento computacional, mas eles falaram do conceito. Então não é algo de agora, é algo antigo. Muito antigo, tá bom, você quer dizer que é antigo, né? Mas tá bom, é isso mesmo. Não foi isso que eu quis dizer. É isso, tá? Mas em 80, o Papert, ele já usou exatamente esse termo, ele falou de pensamento computacional, né? Mas o Papert, como a gente já falou, ele estava muito à frente do tempo dele, né? Alguém que nos anos 60 pensou em usar computador para ensinar criança, né? Era muito longe da realidade do mundo. Então ele falou de pensamento computacional, mas poucas pessoas conseguiram entender aquilo ali, conseguiram entender o quanto aquilo era importante. O que ele colocava é que, ao ensinar o computador, você aprende. Como assim ensinar o computador? O que é programar? É ensinar para o computador. Você fala, faça isso, faça isso, faça isso. Programar é ensinar o computador a fazer alguma coisa. Se eu quero ensinar o computador a fazer um quadrado, não é que eu vou falar, faça um risco. Vira 90 graus, faça outro risco, vira 90 graus. Eu dou 4 ordens para ele, ele faz um quadrado. Eu estou ensinando ele. Agora, se eu, em vez de falar vire 90 graus, eu falar vire 30, não vai sair um quadrado. E aí, na hora que eu fizer e olhar, eu falei, não, mas isso não é um quadrado. E aí, esse é o processo que o Papert definia, né, como um processo de aprender. Um processo onde eu ensino o computador, eu vejo o que ele fez e eu percebo se eu ensinei correto ou se eu ensinei errado, né? E se eu ensinei errado, eu vou aprender. Falo, tá, não é 30, será que é 60? Não, deu errado ainda. E 90? Deu certo, então é 90. Aí eu aprendo. Então, o processo de ensinar, ver o resultado, né, lidar com o erro, né, o que a gente chama em computação de debug, tirar o erro, né, é um processo rico em aprender. Isso o Papert já estava falando lá em 1980. E aí, só como eu falei, o Papert estava muito na frente do tempo dele, né? Quem conhecia computador em 1980? Muito poucas pessoas. Então, muito poucas pessoas viram aquilo como algo realista, né? Em 2006, aí já no mundo atual, já no século 21, a Janet Wing fez um novo artigo falando sobre pensamento computacional e explodiu. Foi um artigo dos mais citados, mais estudados no mundo inteiro, né? Ela estava usando o mesmo termo do Papert, mas agora, no momento que todo mundo sabe, percebeu a importância, né? Então, ela colocou isso, né, como algo que o mundo precisa se preocupar. E a gente trouxe aqui uma definição porque a coisa foi tão estrondosa, tanta gente falando sobre isso, que começou a ter milhões de visões diferentes, definições diferentes. Eu trouxe uma aqui, tá? Então, qual é a visão do pensamento computacional? É um conjunto de capacidades, ferramentas mentais que são desenvolvidas quando se ensina a programar. Mas não apenas dessa forma. O que se percebeu foi o seguinte, quando eu ensinava os alunos de computação a programar, essas pessoas acabavam aprendendo a resolver problemas, que não era só de computação. Eles viraram ótimos resolvedores de problemas.
Então, o pensamento computacional falou, peraí, então existe um conjunto de habilidades que eles desenvolveram que são importantes para a vida, não necessariamente para a computação. Tá? Então, o pensamento computacional nasceu dali. Né? Vamos entender essas habilidades e como eu desenvolvo. Uma forma é programando. Tem outras? Tem. Até hoje, programar é a mais conhecida, é a que se sabe com mais sucesso. Mas, de novo, o importante, a gente não está ensinando a programar para ele virar um profissional de computação. A gente está ensinando a programar porque a gente percebe que se ele aprende a programar, ele aprende a pensar. Ele aprende a resolver problemas que servem para qualquer área. E se torna esse profissional completo. Não só um profissional, mas um ser humano completo, com esse olhar mais analítico, digamos assim. E aí, como eu falei, né, foi algo que o mundo inteiro se preocupou, foi atrás, né, e aí a gente vê muitas pessoas falando coisas que a gente nem concorda muito, né? Então, eu gosto importante sempre ensinar, falar isso aqui, ó. A gente não ensina pensamento computacional. Você ensina uma criança a chutar a bola no gol? Né? Fala, ó, vai, pega o pé, vira para a direita. Você pode até falar isso, mas ela vai aprender a chutar como? Só fazendo. Chutando, né? Eu lembro sempre do Oscar, né, o rei do basquete do Brasil, e o pessoal fala, ele nasceu. Ele não nasceu, ele falava que ele ficava horas e horas treinando, depois que acabava o treino, arremessando na cesta, para desenvolver aquela habilidade que ele tinha. Então, é uma habilidade, é algo que você desenvolve fazendo. Né? Então, quanto mais você programar, mais você vai desenvolver essa habilidade. Habilidades, né, que você desenvolve programando. Né? Mas existe um tempo limite para adquirir essa habilidade? Ou, por exemplo, a gente sabe que as crianças elas podem ser introduzidas a pensamento computacional, mas e uma pessoa idosa que nunca teve contato com esse termo, ela também pode aprender e desenvolver essa habilidade? Qualquer um pode. De fato, não há como negar que a criança tem, né, pela própria cabeça dela mais aberta, né, com menos preconceito, com menos preocupações, né, ela aprende com muito mais facilidade. Não tenha dúvidas disso, não tem como falar que é igual. Não é igual. A criança aprende a programar, aprende a pensar. Né? Ela está aberta a aprender a pensar, ela está aprendendo ainda. Então, tudo para ela é aprendizado. Né? Mas qualquer um pode. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, qualquer um pode aprender, né, a desenvolver essas habilidades que são essenciais para a vida. Tá? Quanto mais cedo a gente ensinar, mais fácil vai ser e mais desenvolvimento vai ter. Né? Porque como é treino, né, quanto mais você treinar, melhor você fica. Então, se a criança começa a treinar lá no infantil, com 5 anos, né, é lógico que ela vai chegar com 16, 17, com uma habilidade tremenda, porque ela está 12, 13 anos treinando isso. Né? Mas qualquer um pode aprender. Né? E é importante entender que esse processo é um processo que vai desenvolvendo habilidades. Algumas formas vão desenvolver algumas habilidades mais que outras, mas sempre está aí buscando esse desenvolvimento de habilidades. Né? E quais são os pilares? Tem os pilares do pensamento computacional. Né? Acho que esse é importante, né, para a gente entender por que foi desenvolvendo computação, né, desenvolvendo software, desenvolvendo programação que as pessoas desenvolveram o pensamento computacional. Porque você aprende esse conjunto de coisas que serve para a vida. De novo, não serve para programação, mas serve para a vida. Se eu pedir para você, Jana, para você me explicar quais são os passos que você usaria para fazer um ovo frito, né, qual é o primeiro passo? Bom, primeiramente, separar a frigideira. Separar a frigideira. Separar os ingredientes, no caso, o óleo ou o azeite, enfim. Existem N possibilidades, né? Vamos fazer uma. Então, vou fazer uma com óleo. Separar o óleo, a quantidade de ovos. Vou pedir para separar só aí, antes da gente continuar. Mas aonde está a frigideira? Está dentro do armário. E o armário tem chave? Não, não tem. Tá, e tem várias frigideiras, tem que escolher? Tem outras panelas junto, tem que escolher a mais apropriada. Tá. Você está vendo que se a gente for perguntando, a gente não vai acabar nunca? Sim, são muitos detalhes. Tá? Então, esse é o primeiro pilar. É a abstração. Marcos, precisa tanto, pega a frigideira. Né? Para o computador Jana, pegar a frigideira, ela já sabe. Talvez
para um robozinho menos inteligente, você vai ter que falar, vá no armário, abra a porta, né? Mas, num primeiro momento, vou falar, pega a frigideira, e se precisar detalhar, depois a gente detalha, mas abstrai. Não pense em tanto detalhe, porque senão a gente não vai sair nunca, se a gente ficar... Né? Então, o primeiro passo é pegar a frigideira, o segundo é pegar o óleo, de novo, vai pegar o armário, que tipo de óleo, né? A abstração é isso, entendeu? É assim, abstrai, tá? Níveis mais altos, você precisa pegar a frigideira, pegar o óleo, né? E você está fazendo o quê? Pegando o seu problema e dividindo, né? Pega a frigideira, pega óleo, né? Isso é a decomposição, tá? Então, a gente usa, me lembro, no meu professor lá de programação 1, né, que ele sempre falava, né, que é uma estratégia, inclusive, de guerra, né, que é o dividir para conquistar. Né? Então, quando uma nação queria dominar a outra, o que ela fazia? Ela primeiro criava questões dentro da outra, porque é mais fácil eu pegar quando a outra não está unida, né, do que você ir lá e dominar um país que está unido. Tá? Então, divide e conquista. Né? A estratégia de dividir para conquistar é a estratégia de decomposição. Então, pega o teu problema, fritar um ovo é muito grande, tá? Pega a frigideira é uma parte, pega o óleo é outra. Então, você decompôs ele em pedaços menores. E o resto, qual que seriam os próximos passos? Aí depois disso ligaria o fogo, né? Colocaria a frigideira para esquentar e quebraria o ovo ali na frigideira. Aí entra essas N possibilidades, que você pode fazer um ovo frito, um ovo mexido, Gema mole? gema mole, duro, um omelete. Sim. Então, você viu, você deu uma sequência. Essa sequência é o algoritmo. Tá? Aí você vai pedir para executar isso, vai dar problema. Sabe por que vai dar problema no seu algoritmo? Porque você pegou a frigideira, você pegou o óleo, mas você não pegou o ovo. Verdade. Né? Então, esse é o debug, é o corrigir um erro. Né? Peraí, ela faltou pegar o ovo para depois fritar o ovo. Tá? Então, esse é o algoritmo. Então, de novo, abstrair não pensa em tanto detalhe, pensa numa coisa de um nível mais simples de entender, né? E se precisar depois detalhar, depois você detalha, mas pensa, vou fazer isso aqui. Se eu precisar detalhar o que é pegar óleo, depois eu detalho, mas pegar óleo já está num bom nível para pensar nesse nível de algoritmo, um algoritmo de 6, 7 passos. Tá? O segundo é decompor, divide em pedacinhos. E o terceiro é justamente criar essa sequência que é o algoritmo. Mas, Marco, você pulou um. Eu pulei um, porque a Jana já até adiantou ali. Se eu pedir para ela não fazer um ovo frito, mas fazer um omelete, você vai falar, peraí, mas é parecido, não vai? Tem processos parecidos. Então, peraí, não, mas fritar, tudo que é fritar, eu tenho que pegar uma frigideira, eu tenho que pegar óleo. Né? Então, a partir do momento que você pedir para fritar um bife, você não vai ter que pensar de novo, você vai pegar aquele pedaço do algoritmo que é fritar e vai usar ele de novo. Né? Então, você aprende, então aqui o pensamento computacional é essa ideia. Né? Vou resolver um problema, qualquer que seja, vamos esquecer de computação. Você vai resolver, primeiro divide esse problema em pedaços mais lógicos, né? Então abstrai detalhes. Né? Depois, pega ele e divide em pedacinhos, né? Passo a passo que você vai fazer. E põe a ordem que esses passos têm que acontecer, que é o algoritmo. Né? E na hora que você vai estar resolvendo, eu já não fiz algo parecido? Se eu fiz algo parecido, o reconhecimento de padrão, deixa eu ver como eu fiz lá e eu vou fazer da mesma forma. Eu não vou gastar tempo pensando de novo, né, em algo que eu já sei fazer. Tem essa memória. Tá? É esse que são os 4 pilares. Tá? Então, se você usa isso para a sua vida, né, não pensa nos detalhes, vai no primeiro nível mais básico. Né? Depois, divide, põe a sequência lógica e busca a coisa que você já fez, tá? Você tem aí os pilares do pensamento computacional. Muito legal. Não conhecia, porque muitas vezes a gente faz as coisas tão intuitivamente que a gente não pensa nas camadas que tem por trás. Mas bem legal conhecer esse conceito de pensamento computacional e entender como é que ele ocorre. E aí, quando você for programar, daqui a pouco você vai programar, né, você vai ver como a gente vai usar isso aqui. Hoje estou deixando tudo anotadinho na minha mente para poder usar bem bonitinho. Por que é importante, né? Nós temos alunos aqui dos 3 eixos da Univesp, por que é importante falar de pensamento computacional para todo mundo? Bom, na informática, gente, é a introdução,
da área de informática. É importantíssimo que nós da área de informática, né, eu como profissional de informática, né, ajudemos as outras áreas a usar pensamento computacional, a desenvolver pensamento computacional, né, trazer isso daqui para o infantil, né, fundamental, e incentivar mais jovens a virem para o mundo da informática é importantíssimo. O Brasil tem mais de 500 mil vagas abertas de TI hoje não atendidas. Caraca, é um 500 número muito alto. mil. Né? Então, incentivar a pessoa a vir para a área é bom. Né? Então, aí, em áreas como segurança da informação, inteligência artificial, arquitetura de nuvem, automação, na indústria 4.0, que a gente falou na semana passada, né? Isso aumentaria muito o PIB, aumentaria muito a riqueza do Brasil, aumentaria muito a quantidade de empregos, né, de alta qualidade. Então, para a informática, trabalhar com pensamento computacional, não só para nós aqui, né, vocês, nossos alunos, mas desde a criança, é importantíssimo. Mas não é só para a informática, para a educação também. Né? Por quê? Porque a gente precisa saber usar a tecnologia para melhorar o interesse dos alunos. Né? Eu, como professor, nada mais chato você chegar numa sala de aula e ver aqueles alunos assim, entediados. Então, a gente precisa tornar a nossa aula mais motivadora, mais interessante. Né? A gente precisa melhorar o aprendizado. Os índices de educação no Brasil são muito tristes. A gente precisa melhorar isso. Né? Trazer a tecnologia, com certeza, pode ajudar, se a gente usar do jeito certo, né? Como a gente está falando aqui. Né? Um bom professor hoje, ele tem que criar jogos, ele tem que criar atividades motivadoras, ele tem que criar desafios, né? E a tecnologia pode ajudar muito isso. Né? E não pode esquecer que computação está na BNCC agora, e o professor lá do infantil, do fundamental, é ele que está com as crianças, é ele que vai ter que ensinar computação para as crianças. Né? Então, trabalhar com isso, com vocês, né, nossos alunos de pedagogia e licenciatura, é preparar vocês para o que vocês vão ser cobrados no futuro, né, com uma BNCC que coloca que tem que ter computação do infantil ao nível médio. Não dá para usar a desculpa de, eu sou de um curso de humanas, não quero aprender a programar. Não, porque não tem nada a ver com isso, né? Não, não é isso. Né? A gente está ensinando um conceito importante, né, para a vida de todo mundo, e um conceito que um bom professor vai ter que trabalhar porque é exigido hoje na BNCC. Tá? E para o pessoal de gestão, aí também não tem a menor dúvida, né? A indústria 4.0 está dizendo ali, né? A gente precisa trazer tecnologia, precisa usar a tecnologia, né? Não só a nossa indústria precisa, né, desse nova qualidade, ter um profissional mais capacitado, né? Como outras empresas, o próprio governo está usar a tecnologia para tornar o serviço melhor, né? Para fazer o melhor atendimento aos seus clientes, aos seus cidadãos. Tá? Então, pensamento computacional é importante para todo mundo. Sabia que a Univesp é pioneira nesse assunto? Muito bom saber. Eu sei que a Univesp ela carrega grandes títulos, mas sobre pensamento computacional eu não sabia que ela era uma das pioneiras. Aqui no Brasil, tá? Com certeza uma das pioneiras, né, em incluir pensamento computacional como currículo para todos os cursos de graduação. A gente já começou há muitos anos atrás com isso. Né? E vamos saber um pouquinho mais agora com o professor que gravou essa disciplina, a primeira turma, a primeira disciplina de pensamento computacional aqui na Univesp. Vamos falar um pouquinho, vamos ver o que ele fala? Com certeza, bora lá. Então vamos lá, professor Ronaldo, né? Vamos ver como que foi a experiência desse professor que deu a primeira turma de pensamento computacional aqui na Univesp. Ronaldo Correia, professor da Univesp de Presidente Prudente, homem branco de cabelo preto e barba rala grisalha. Usa óculos de grau de armação transparente, camisa polo branca e azul e fones de ouvido. Está à frente de um armário bege e de uma estante com livros, porta-retratos e objetos de decoração. Pois é, realmente foi uma ideia inovadora, né, em 2020, já começar com a disciplina de pensamento computacional para todos os cursos, não apenas para os cursos de computação. E essa semana, inclusive, eu comentei aqui da Unesp a necessidade de a gente também estar inserindo essa disciplina para todos os cursos, porque o pensamento computacional ele contribui muito para a formação de todas as áreas, principalmente para que o aluno possa trabalhar com resolução de problemas, né? Conseguir identificar com o seu raciocínio lógico soluções para problemas complexos. Então, eu sempre comento que um profissional que tem essa base do pensamento computacional, com certeza ele vai ter um diferencial em sua carreira. Por isso, a Univesp saiu na frente quando inseriu no seu currículo essa disciplina. Muito bom.
Na entrevista exibida, o professor Marcos usa camisa branca e calça social preta. Ele está no estúdio da Univesp, sentado em uma poltrona azul à esquerda de Ronaldo, que é visto em uma grande projeção de moldura retangular branca. E né, a gente tem muita gratidão aqui com o professor Ronaldo, porque ele foi o primeiro conteudista, né, o primeiro professor que acompanhou a disciplina de pensamento computacional. Mais do que isso, ele colaborou bastante no desenho de vários outros cursos aqui da Univesp, principalmente dos cursos da área de computação, né, Ronaldo? E é bem interessante aí, né, você com essa visão histórica. Então, como que você agora aqui, 4 anos depois dessa primeira oferta, né, o que você acha qual que foi o impacto disso? E só dar alguns números para você, né? Então, só das disciplinas em que você foi autor, a gente teve aí algo como 56 mil alunos, né? Então, no total, a gente já teve Bastante, né? quase 100 mil alunos em pensamento computacional. Então, qual é o impacto disso para a sociedade paulista aqui do Brasil? Na verdade, é um desafio, né, quando nós começamos a pensar no conteúdo programático dessa disciplina, porque a gente gostaria que o aluno conhecesse bastante coisa, né? Só que a gente acaba esquecendo um pouco do aprendizagem cognitivo que o aluno tem ao longo dessas 7, 8 semanas da disciplina. Então, a gente foi aprendendo realmente ao longo desses 4 anos, né? Inclusive fizemos algumas pesquisas dessa disciplina, tivemos publicações sobre essas pesquisas, identificando que esse conteúdo poderia ser alterado, inclusive acho que esse é o papel dessa regravação, né? Porque a gente começou a identificar que esse conteúdo poderia ser muito amplo, né, para esse aprendizagem cognitivo. Alguns conteúdos estão sendo diluídos atualmente em outras disciplinas, eu acho muito importante, mas foi um bom aprendizado. Eu acho que o aluno, quando ele faz a disciplina de pensamento computacional, não só o aluno, eu falo não só o aluno da computação, não é porque eu sou da computação, mas quando a gente fala pensamento computacional, a gente imagina que seja uma disciplina somente para alunos da graduação em computação. Na verdade, não. Como eu já disse, é importante para todas as áreas e, às vezes, aqueles alunos da licenciatura, por exemplo, têm um certo, vou chamar de desafio ao cursar essa disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu destaco a importância porque, em 2022, foi aprovada a inclusão na BNCC da computação como sendo um complemento da BNCC. Então, os professores precisam estar capacitados para trabalhar também, né, no ensino médio, no ensino superior, com pensamento computacional. Bom, Ensino Ronaldo, básico também. com certeza, né, a gente sabe do trabalho que foi, né, de toda a luta que teve da Sociedade Brasileira de Computação, né, para a gente colocar isso como algo importante para todas as crianças do Brasil, para a gente dar oportunidade de todas as crianças do Brasil entrar no mundo digital, concorrer de igual para igual numa sociedade onde a computação e a tecnologia fazem parte da vida. Então, realmente é muito importante e eu só tenho que parabenizar nosso primeiro conteudista e dizer que, com certeza, tá? Esta regravação aqui, nós participamos, né, dessa discussão, a gente continua discutindo esse tema o tempo todo, né, Ronaldo? E a gente está trazendo o aprendizado, né, que teve ao longo desses 4 anos de uma disciplina pioneira. Então, assim, é muito difícil você acertar de primeira uma disciplina diferente, uma disciplina... Né, e foi pioneira, foi muito importante, teve um impacto muito significativo, mas agora, sim, agora conseguindo olhar para os 4 anos anteriores, a gente consegue pensar, conversando com o professor Ronaldo, conversando com várias pessoas, né, e pensar o que é importante, né, nesse momento. Com certeza, sem a sua história, sem o seu acompanhamento, né, o seu desenho, isso aqui não seria possível. Então, temos muito a agradecer. Além do mais, a gente não pode se negar o seguinte, eu acompanhei a sua disciplina também, então eu aprendi a dar essa disciplina... Eu ia comentar agora, Marcos. Uhum. Eu E, na aprendi a dar essa verdade, quando a disciplina gente com foi você. preparar essa disciplina, né, nós, como docente, a gente começa a procurar, né, essa disciplina em outros cursos e realmente fomos pioneiros. Só que hoje, se você pesquisar, vários cursos de graduação hoje já têm a disciplina de pensamento. Quer dizer, então, nós, além de sermos pioneiros, somos referências para outras instituições para poderem ofertar o curso, né, a disciplina de pensamento. É Então, isso porque aí. realmente é importante. Eu acho que o aluno tem que pensar o seguinte também, que nós usamos como referência bastante o perfil do profissional do futuro. Né? A gente chama das habilidades do profissional do futuro baseado no Fórum Econômico Mundial,
onde ali você tem as 10 habilidades. Quando nós elaboramos a disciplina, das 10, 4 habilidades eram habilidades relacionadas ao pensamento computacional. A criatividade, resolução de problemas, trabalho em grupo, né? E o raciocínio lógico são habilidades para todos os profissionais. Então, a disciplina de pensamento computacional torna esse profissional, né, mais apto a essas habilidades que o mercado de trabalho está precisando. Bom, vimos aí a experiência do professor Ronaldo, muito legal, né? Você criar uma disciplina apresentada para dezenas de milhares de pessoas, né? E hoje a gente já tem milhares de professores no mercado, né, formados aqui pela Univesp, que conhecem pensamento computacional graças ao trabalho aí do Ronaldo. Legal, né? Com certeza, estamos formando ótimos profissionais. Que bom. Bom, então vamos parar aqui por enquanto. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar um pouquinho falando de pensamento computacional. Até mais. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Lubienska Jaquier Ribeiro, audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Ana Rafaela Chanes, revisão Cláudia Guarnieri, consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk. univesptv.com.br